Hoje, no nosso Momento Neodonto, eu convidei a doutora Bruna Oliveira. Tudo bom, doutora? Tudo bom, tudo bem. Que ela vai responder umas dúvidas aí. E hoje a gente fala sobre crianças, né? A gente tem várias dúvidas em relação a quando levar no dentista a primeira vez, como a gente escova os dentinhos da criança. E hoje ela vai responder aqui algumas perguntas que vocês aí participam através das nossas redes sociais, enviando as perguntas a gente e a gente reencaminha aí para o Neodonto. Bom, doutora Bruna, eu quero começar perguntando quando deve ser a primeira consulta da criança ao dentista? Normalmente as pessoas não sabem, mas criança, mesmo sendo bebê e não tendo nenhum dente, a gente deve levar ao dentista. O ideal é quando a gente pode, né, depois que saiu do pediatra, fez todas as vacinas, está tudo em ordem, levar ao dentista. Porque tem muitas coisas que a gente pode intervir quando a criança ainda é o bebê. Então, o freio lingual, por exemplo, a gente consegue dar um piquezinho quando é bebê, se está muito curtinho, e já resolve esse problema. Isso aí dá problema até na fala. Dá problema na fala, às vezes na pega da mama também, tem dificuldade de ingestão de alimentos, do leite materno. Então, é importante a gente levar desde novinho. Aí a gente orientar a mãe também como higienizar a boca, mesmo sem nenhum dente, a gente tem que higienizar, né, os rodentes. Então, deixa eu ver se eu me lembro, que meu filho tem 30 anos, faz tempo, tá? Mas eu lembro que eu pegava uma gases e era água oxigenada que usava antigamente? Acredito que sim, antigamente sim, mas hoje em dia a gente não precisa usar nada tão invasivo. Não. Só aquela escovinha que encaixa no dedo, Acho que né? na época nem tinha Ou essa então a escovinha. gaze, e a gente pode molhar um pouquinho, umedecer e limpar toda a gengivinha e a bochecha também, a linguinha do bebê. Ah, só com a água? Só com água e a gaze também. Ah, que interessante, bem bacana isso. Bom, quando nasce o primeiro dente permanente? A gente geralmente vê trocar com mais facilidade esses dentes de baixo aqui da frente, bem centrais, tá? Por volta dos 6, 7 anos. Só que nessa mesma época também nasce um dente lá no fundo sem cair nenhum dente. Nasce porque a boca da criança cresce, aumenta esse espaço e vai nascer lá no fundo o primeiro molar permanente, também por volta dos 6, 7 anos. Então, dependendo da criança, vai trocar o da frente primeiro, cair o dentinho de leite e nasce o novo, ou então nasce lá no fundo. Por isso que é importante a gente prestar atenção. Uma pergunta nem tá aqui, mas uma curiosidade minha, né? Quando tá o bebê, vi isso ontem, por isso que eu tô te perguntando. O nenê fofo no carrinho, ele tava com o brinquedinho dele, mas ele apertava o dentinho naquilo, porque eu acho que tava coçando o dente dele. E ele tava assim, agarrado no brinquedo, esfregando a gengiva. Existe alguma coisa que, por exemplo, as mamães que estão assistindo a gente possa fazer para minimizar isso? Existe sim, os mordedores hoje em dia vêm de vários materiais. Eu recomendo o de silicone mais macio, aquele que tem um gelzinho dentro. E além de dar um mordedor, colocar ele na geladeira em dias que são mais quentes, para ele ficar geladinho. O gelado acaba ajudando a criança a coçar essa gengiva. Então, por exemplo, frutas, se a criança já ingere, congelar algumas frutinhas, por exemplo, melancia, que ela é bem macia. Quando congelada, ela fica com uma consistência melhor para ele coçar a gengiva, e o gelado, junto com o mastigar e coçar essa gengiva, acaba ajudando a criança. Mas não existe remédio, existe nada. É um A gente não processo recomenda natural. passar nenhum remédio, tem algumas pomadas que existem hoje no mercado, mas aí é importante conversar com o odontopediatra, tá bom? Ou com o pediatra da criança, o médico, mas geralmente só, assim, é paliativo, porque não tem como não coçar, é o pico de crescimento desse dente que vai nascer e ele precisa ter uma força para rasgar a gengivinha e nascer. Gente, Então coisa é mais comum fofa. coceira. O neném, juro, o gordinho, ele tava com a bolinha, não sabia, tava misturando as bochechas com as bolinhas. E Desse ele jeito. tava, que você via aquele desespero dele Exatamente. de coçar, que deu dó de falar, abre a boquinha que a tia vai 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 coçar. ajudar a coçar, E não né? é só bebê que tem coceira, também a criança, quando tá nascendo o dente do fundo, que eu citei, por volta dos 6, 7 anos, eles reclamam muito também. Gente, que dó, né? Mas é um processo natural da vida. A gente bastou nascer, já tá sofrendo, não tem jeito. Desse jeito. Doutora, quero agradecer a sua participação aqui no Imagina, nosso eu que Momento agradeço o Neodonto. convite. Espero tê-las mais vezes para falar de outros assuntos, Com outros certeza. temas de grande importância. Muito obrigada a você, né, e aos nossos espectadores. Até semana que vem. Até semana que vem.